Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós estamos aqui na terça-feira, dia 18 de fevereiro. São 7h15. Desculpa aí o atraso. Fiquei no trânsito. O Dr. Rogério falou que eu sou sempre atrasado, mas faz parte, tinha compromissos familiares. Ok? Então hoje nós vamos fazer uma nossa live mensal e a ideia do bate-papo de hoje é conversar com vocês um pouquinho sobre artrose do joelho e os tratamentos atuais, né? Então hoje aqui tem com a gente o Dr. Rogério Fuchs, né? Um grande nome aí da cirurgia do joelho do Brasil. Felizmente meu pai, né? Então tenho esse privilégio de trabalhar junto com ele. Tudo bom? Tudo bem, Thiago. Estamos aí. Vamos conversar sobre uma coisa que a gente faz há bastante tempo e discutir um pouquinho sobre isso. Tanto do que tem de, vamos dizer assim, desde o que veio de 1980, vamos dizer assim, Isso. ao que nós temos aí 2019, 2020, o que tem de principal. Então nós vamos conversar com vocês um pouquinho sobre coisas bem pontuais, sobre artrose de joelho. Vamos explicar um pouquinho sobre, para quem não sabe muito o que é artrose, sinais, sintomas, diagnóstico, mas o objetivo é falar sobre o que tem de opções de tratamento. 2020, o que temos de opções de tratamento. Então, algumas perguntas foram enviadas aí durante a semana e nós temos algumas perguntas já feitas. Então, vocês podem ir mandando comentários e perguntas durante a live que a gente consegue aqui ao vivo, tanto a nossa equipe aqui quanto a gente pelo computador, a gente consegue acompanhar vocês e ver o que a gente consegue fazer para ajudar, ok? Então a primeira coisa que a gente pode explicar para todo mundo na coisa assim, tipo, o que é artrose do joelho? Qual é o paciente que tem artrose do joelho? Então, vamos lá, pessoal. A artrose do joelho é uma doença degenerativa e inflamatória. Por que inflamatória? Por essa degeneração que acontece nas articulações, acaba acontecendo um processo inflamatório. É uma doença que pode acometer todas as articulações do corpo, seja dos membros superiores e inferiores e também coluna, mas é mais comum nos membros inferiores por ser uma articulações de carga que suportam peso. Então, onde a gente mais observa a artrose são nas articulações dos membros inferiores, quadril, joelhos e tornozelos. Em quem que é mais comum a artrose? Geralmente são nos pacientes mais idosos, quer dizer, com o passar dos anos, as articulações, a cartilagem vai envelhecendo e com isso pode ocorrer a degeneração da cartilagem, que é o processo de artrose. Os pacientes mais jovens podem ter artrose também? Sim, mas não é tão comum e geralmente são sequelas de traumas que ocorreram na juventude por uma situação anterior. Muitas vezes os pacientes perguntam assim, doutor, eu tenho 40 anos e um médico me disse que eu tenho artrose. Para você passar para um paciente, você tem artrose ou não tem artrose? O que você usa? Qual é o teu diagnóstico de artrose do joelho? Tá. Diagnóstico de artrose do joelho, se for especificamente nesse paciente que você falou de 40 anos, nós temos que procurar se esse paciente teve algum trauma, algum acidente, alguma coisa na sua vida, porque não é o mais comum. O mais comum são nas pessoas de idade. Então, se nesse paciente eu tenho que investigar uma história anterior, que ele possa ter tido alguma coisa antes. Se ele não tiver história nenhuma, nós vamos ver se existem antecedentes familiares, que hoje está se mostrando que 40% a 50% dos pacientes que têm artrose, alguém da sua família, seus pais ou os avós, tiveram artrose. E daí que nós vamos fazer essa história do paciente para saber sobre acidentes ou não e o que ele sente. Se ele sente dor, tem dificuldade para caminhar, se o seu joelho está ficando torto, então faz parte da história do paciente. Aí nós vamos para o exame físico, tá? Examinar esse paciente, como ele anda, como ele fica em pé, se os seus joelhos estão em eixo ou não. Daí vamos no exame mais direto no joelho, se o paciente tem dor, tem limitação do movimento, se o joelho está inchado, se tem deformidade ou não. Dentro da história e com o exame físico, a gente já suspeita em muitos pacientes, principalmente naqueles que têm já uma deformidade a nível do joelho, se existe já algum grau de artrose. A confirmação disso é feito pelos exames de imagem. O exame de imagem mais comum de artrose é a radiografia, que nós fazemos com o paciente em pé e em
ou 4 posições. Também podemos complementar com outro exame, tipo ressonância magnética, que em alguns casos é necessário. Mas com o raio-x em pacientes de artrose, a gente já consegue fazer um diagnóstico correto na grande maioria dos casos, Tiago. Uma coisa que os pacientes perguntam muito é assim, doutor, por que eu tenho artrose? Então a gente sabe que existe um componente familiar, provavelmente genético, envolvido nisso, na qual alguns pacientes têm doenças que trazem artrose, por exemplo, pacientes que têm problemas reumáticos vão ter artrose porque o reumatismo causa artrose, o desgaste da articulação. Provavelmente tem pacientes que têm cartilagens mais resistentes que outras. Provavelmente o tipo do colágeno da cartilagem não é o mesmo. Ele pode ter o mesmo tipo de molécula, mas ele pode ter uma resistência diferente. Então tem famílias que têm mais artrose, tem famílias que têm menos artrose. Tem pessoas que têm artrose em todas as articulações. Então isso existe o componente familiar. E hoje se sabe que existem 2 fatores de risco muito significativos relacionados à artrose, né? Então, o envelhecimento, então a artrose da idade, teoricamente todo mundo vai ter artrose um dia na vida. O desgaste da cartilagem articular faz parte do processo de envelhecimento. Porém, se você tem uma artrose antes da hora, ou seja, vamos dizer assim, uma artrose antes dos seus 70 anos, provavelmente, você teve algum fator de risco. E outro fator muito importante hoje é que se sabe que a obesidade por si só é um fator de risco para artrose, independente de qualquer outra coisa. O excesso de carga na articulação do joelho por longa data, se sabe-se que aumenta muito no dia a dia, a cada passo, a cada escada, a cada corrida, a cada levantar, aumenta o peso na articulação. Isso demanda mais carga, mais desgaste. Então a gente tem que lembrar disso, que é super importante, né? E essa pergunta do exame de imagem, doutor, mas aqui eu tenho uma ressonância que mostra lesão de cartilagem. Eu tenho artrose? Qual que é a resposta? Para a gente dizer para o paciente que ele tem artrose, o paciente tem que ter lesão, uma articulação, nas 2 superfícies. Porque uma coisa é diferente, lesão de cartilagem é uma coisa e artrose é outra. Quando você tem lesão de cartilagem no fêmur, ou na tíbia, ou na patela, quer dizer, só em um dos ossos, isso nós classificamos como lesão de cartilagem. Para ser artrose, tem que ter lesão, então, no fêmur e na tíbia, ou no fêmur e na patela. E isso é visto pelos exames de imagem. E aí que eu vou repetir o que eu já disse antes, o melhor exame de imagem para a gente ver isso é a radiografia. E a radiografia que são feitas em algumas posições especiais que vão mostrar se existe diminuição de espaço. Então, a diminuição de espaço entre um osso e o outro é um sinal, não é direto, e é o primeiro sinal da artrose que nós vemos na radiografia. Por isso que mesmo quando o paciente vem com uma ressonância só, se nós temos suspeitas de artrose nesse paciente, a gente pede as radiografias para confirmar e ver o grau de artrose que ele tem, que é em função disso que nós vamos tratar de uma maneira A, B ou C. É muito importante entender que o diagnóstico de artrose está relacionado à história, exame físico e radiografias de carga, principalmente no joelho. Então a ressonância é complementar. A ressonância ela vai muitas vezes excluir um outro diagnóstico, demonstrar uma outra causa ou uma extensão daquela lesão de cartilagem. Às vezes você acha uma artrose mais avançada na ressonância que no raio-x. Não tem. Mas se você já tem o raio-x alterado e bem alterado, a tua ressonância vai estar alterada. Então é um exame muito mais caro, é um exame às vezes muito mais complexo e muitas vezes desnecessário. Então assim, o paciente ele tem que entender que não é porque o médico pediu uma radiografia que ele não é um bom médico, ele não precisa de uma ressonância. Muitas vezes não precisa mesmo, porque é um exame complementar e adicional. E o raio-x na artrose do joelho tem que ser bem feito. O raio-x na artrose do joelho tem que ser com carga, de preferência com uma carga em pé, pisando em uma das pernas, então o tal do raio-x em apoio monopodal. E também algumas radiografias com apoio, com posições diferentes, às vezes para ver artroses mais pontuais, quando você tem uma artrose mais posterior, quando você mostra quando só tem artrose, quando você dobra o joelho. E além disso, o raio-x panorâmico dos membros inferiores hoje é extremamente importante para a gente ver o eixo do membro inferior. Tem pessoas que nascem para ter a perna
mais torta para dentro ou para fora, vamos dizer assim, isso pode ser constitucional. Mas isso também pode ser relacionado ao desgaste. O joelho gasto deforma a perna na maioria dos casos, né? Então é importante lembrar disso, ok? Uma coisa importante é a artrose do joelho, ela tem relação com a artrose de outras articulações diretamente? Pode ter. Se for uma artrose que a gente chama sistêmica, quer dizer, o paciente tem a doença artrose degenerativa como doença como um todo. Aí um paciente que pode ter artrose no joelho, no quadril, na coluna, nas mãos, no ombro, no tornozelo. Pode sim. Não é o mais comum, felizmente. Geralmente, como eu falei no início, das artroses das articulações dos membros inferiores, porque são articulações de carga. Então, todos os pacientes que têm artrose no joelho vão ter artrose de outras articulações? Não. Mas pode ter sim, desde que seja uma artrose sistêmica, é diferente. E a grande maioria tem artrose numa articulação ou duas, e principalmente nos membros inferiores. Para complementar, acabou de entrar aqui na nossa live a Roseli, que ela comenta que ela tem artrose no joelho esquerdo, mas que ela tem luxação congênita do quadril esquerdo com encurtamento de 5,5 centímetros. Então, esse caso, Roseli, como o seu, exemplifica uma característica muito importante do membro inferior. Toda articulação ela tem uma relação muito próxima com a articulação de cima e a articulação de baixo. Por quê? Porque elas se compensam entre elas, né? Então, por exemplo, o paciente que tem um problema no joelho, é muito importante ser avaliado e a relação desse joelho com o quadril e com o tornozelo. Então, por exemplo, muitos pacientes que têm problemas de quadril desenvolvem problemas de joelho relacionado à posição do membro inferior, porque o quadril que coordena a rotação do membro. Então, se é um quadril com problema, o seu joelho está posicionado de maneira incorreta ou compensando. E muitas vezes você desenvolve um problema de joelho, uma artrose de joelho, secundário a um problema de quadril, como no teu caso, provavelmente. Claro, você tem um membro mais curto, você tem uma alteração biomecânica, você tem uma questão de marcha alterada, então você tem uma relação sim. Então, com o joelho, a relação do joelho com o quadril e com o tornozelo é muito importante, e às vezes a artrose tanto do quadril quanto do tornozelo pode ser relacionada ao joelho, ou a artrose do joelho pode vir relacionada a uma deformidade ou uma sequela de uma fratura, por exemplo, de perna de tornozelo, com uma deformidade no jeito de pisar. Você pisa torto, você altera o seu eixo, você faz uma sobrecarga no joelho. Então essa relação mecânica é muito importante, e as relações sistêmicas, como os reumatismos, por exemplo, a artrite reumatoide, ela tem uma predisposição maior a ter a lesão em todas as articulações do corpo, né? E a artrose tem cura? A artrose tem cura? Essa é uma pergunta, talvez a pergunta mais importante a ser respondida aqui. Não. No momento, hoje, fevereiro de 2020 que nós estamos, nós não temos ainda nada estabelecido no mundo que cure a artrose. Cura total, se for dizer, como comparado com outras doenças. Por que não existe isso? Porque a cartilagem, uma vez lesada, ela não cicatriza, ela não se regenera. Por mais que a gente pode fazer alguns procedimentos para reparar a cartilagem, mas não vai ter uma regeneração. Cartilagem não chega a sangue, é nutrida pelo líquido sinovial. Então não existe potencial de criar uma nova célula. Então o que nós temos hoje são os tratamentos sintomáticos, tá? Que são para tratar as artroses mais leves, orientações gerais, alimentação, perda de peso, fazer seus exercícios, que são muito importantes. Mas se você pensar em cura, não existe. Algumas situações existe pesquisa sim, mas é pesquisa sobre células troncos, hoje feito em alguns centros do mundo, Brasil também está sendo feito, para tentar achar alguma coisa que venha, como eu vou dizer, que tenhamos uma cartilagem nova, uma célula nova de cartilagem, mas ainda até o momento não existe nada comprovado, nada publicado, nada que realmente aconteça a cura da artrose, a cura da cartilagem. Então nesse momento não tem, nós temos coisas para tirar a dor, tirar o sofrimento. Eu tenho uma opinião e eu gostaria de explicar isso para vocês, que é assim, ó, existe a lesão de cartilagem, existe a artrose. Como o Dr. Rogério explicou, a artrose significa uma alteração degenerativa
em ambos os lados de uma articulação, onde existe comprometimento da cartilagem até a exposição do osso. Então existe uma lesão de cartilagem grave dos dois lados, existe uma alteração toda mecânica daquela articulação. Portanto, a artrose ela já é uma consequência de um agravamento de uma lesão de cartilagem que envolve um processo tanto mecânico, que é essa ausência da cartilagem, quanto inflamatório, que é um processo que causa destruição local celular. Portanto, minha opinião é que a artrose estabelecida mesmo nunca vai ter cura, certo? O tratamento da artrose não tem cura, ele pode ter, vamos dizer assim, reparação, substituição, que é diferente de um termo tratamento da lesão de cartilagem, onde nós estamos numa fase precursora à artrose, buscando tentar terapias hoje regenerativas de cartilagem para evitar que aquela articulação evolua para a artrose. Uma vez estabelecida uma artrose clínica, sintomática e radiológica, muito provavelmente esse evento não é mais reversível. Tratável, mas não curável. Né? Então essa é uma questão que vai entrar no assunto do tratamento. Nós vamos ter que falar um pouco sobre tratamento de artrose, o que é possível fazer, e tratamentos pré-artrose, tentando não chegar na artrose, que o que mais se pesquisa, estuda e se desenvolve hoje são os tratamentos das lesões de cartilagem, que são os principais fatores precursores da artrose hoje. Né? Então isso é importante entender. Né? Então essa questão da cartilagem, a cartilagem ela tem baixíssimo poder de regeneração, porque ela depende de uma irrigação sanguínea que vem do osso debaixo da cartilagem, e essa irrigação ela é pobre. Então uma cartilagem, se ela não tem sangue, ela não tem alimento, ela não tem nutriente, ela não tem fatores. Então, se não tiver sangue, não tem regeneração, precisa estar vivo o tecido com o suprimento sanguíneo. A cartilagem ela é nutrida pelo líquido sinovial. Então essa necessidade de alguns suprimentos sanguíneos que vem da base do osso não tem na cartilagem. Então essa é a grande dificuldade. Então, tentando falar um pouquinho hoje sobre tratamento, vamos falar um pouco sobre os tratamentos da artrose estabelecida e depois vamos falar sobre o tratamento do que existe mais sobre prevenção de artrose, para onde chegar. Então chega um paciente no consultório, ele tem seus 45 anos, ele tem diagnóstico de artrose, ele vem, qual é o teu parâmetro e quais são as opções de tratamento que você observaria no paciente de 45 anos de idade? Tá, então a primeira coisa, esse paciente já, alguns desses pacientes chegam para a gente já com esse diagnóstico, porque já foram em outros médicos, ou já tem muitos exames, muitos deles muitas vezes com várias ressonâncias magnéticas, alguns com raio-x, e aí nós vamos confirmar realmente se esse diagnóstico é de artrose, pela história dele, pelo exame físico e pelos exames de imagem. Se tiver exames já satisfatórios que nos confirmem, não necessitamos fazer outros exames, e se não, nós fazemos os exames, como já foi dito, e o raio-x o principal, e às vezes uma ressonância magnética. Estabelecido o diagnóstico de artrose, nós temos que ver o grau dessa artrose. E o grau dessa artrose vai ser pelo exame físico e pelas radiografias. E aí nós vamos ver o nível de atividade desse paciente. Provavelmente um paciente de 45 anos que já desenvolveu artrose, é um paciente que talvez tenha praticado esporte pesado na sua vida, tenha tido cirurgias anteriores de ligamento, de menisco ou de cartilagem. Fraturas, sequelas de trauma, claro, fraturas pode fazer isso. E aí nós vamos fazer um tratamento. Como é um paciente ativo e um paciente que quer, como não vai ter cura dessa artrose, nós temos que procurar fazer alguma coisa que retarde o progresso dessa artrose. Então, quer dizer, são coisas para postergar que se torne um grau avançado. Existem algumas medidas para fazer isso? Sim, existem. Então, nós vamos falar sobre peso, como já o Tiago já disse, obesidade, o controle alimentar, sim, está se mostrando que tem até alguns alimentos, algumas coisas que têm condição, que melhoram o estado nutricional do paciente e previne, em termos, a progressão dessa artrose. Nós vamos pedir para esse paciente emagrecer, nós vamos pedir para esse paciente fazer exercícios, que vai fazer da parte muscular
como compensação, ele fazendo exercício, tendo um fortalecimento, protege as suas articulações e também ajuda a perder peso. E existem medicações, que são medicações analgésicas, anti-inflamatórias, que usamos, os condroprotetores, que são remédios que geralmente se tomam via oral, e existe também, nos últimos anos tem sido, e isso é bastante atual, para postergar a artrose, não para crescer cartilagem, que são as infiltrações no joelho de ácido hialurônico, que de repente nós podemos conversar alguma coisa a mais no decorrer, que são medicações que postergam, tudo pensando em retardo da artrose, para que não se torne grave. Porque quando se torna uma artrose grave, nos graus mais avançados, que nós chamamos de grau 4, grau 5 nas radiografias, aí os tratamentos vão ser pouco usados e com pouca indicação. E aí nós temos que passar para alguns procedimentos mais agressivos, algum tipo de cirurgia. É bem importante a gente definir no paciente, seja no paciente de 45 anos ou no de 60, para mim são três fatores muito importantes. Os sintomas, se essa artrose ela dá sintoma ou não, porque tem gente que tem artrose super avançada e não sente nada. O eixo do paciente, pacientes que têm eixos alinhados, joelhos dentro da linha alinhados, eles têm bom prognóstico de tratamentos preservadores, de tratamentos não agressivos ou de tratamentos paliativos com melhor resultado. Pacientes que têm eixos desviados, joelhos tortos, seja para dentro, para VAR ou para fora, para valgo, eles têm piores resultados com tratamentos menos agressivos. E o grau de artrose. Tratar uma artrose grau 1, grau 2 é diferente de tratar uma artrose grau 3, grau 4. Artroses mais avançadas têm tratamentos pouco agressivos, menos satisfatórios. Artroses mais simples têm tratamentos pouco agressivos, mais satisfatórios. Tem uma pergunta, por exemplo, do Alexandre, perguntando qual que é o modelo de prótese mais durável hoje para um paciente de 47 anos. Alexandre, 47 anos é um número super precoce. Hoje, falando em prótese de joelho. Não estamos dizendo que não se faz prótese de joelho em pacientes com 47 anos, mas é um caso de exceção da exceção. Os pacientes que têm prótese muito jovens são pacientes que tiveram doenças reumáticas, por exemplo, artrite reumatoide juvenil, pacientes que tiveram sequelas e fraturas ou traumas graves, então fraturas de fêmur distal, fraturas de platô tibial, luxações de joelho muito graves, infecções no joelho na infância ou no adulto jovem, ou, por exemplo, pacientes que tiveram lesões tumorais, por exemplo, que fizeram procedimentos, retirada de tumor, quimioterapia. Então, uma prótese num paciente de 47 anos hoje é uma exceção à regra. Então, hoje as próteses de melhor qualidade, elas têm durabilidades aí excelentes, com perspectivas de acima de 95%, mais de 15 anos para 20 anos. Então, as próteses de qualidade, onde os materiais e os instrumentais são de qualidade, elas têm uma durabilidade de, sim, vamos dizer, estimada entre 15 e 20 anos, né? Então, a gente fala em qualidade de implante, e qualidade de implante são implantes que têm comprovadamente durabilidade acima de 15 a 20 anos. Essa aqui é a ideia. Então, hoje existem disponíveis inúmeros fabricantes, a maioria deles fabricantes de fora do Brasil, que têm em próteses de bastante qualidade, tá? Mas existem hoje algumas cirurgias que são específicas para tratamento de artrose no paciente jovem, né? Então existem as osteotomias, que são cirurgias para correção do eixo, e existem algumas outras cirurgias, por exemplo, para artrose femoropatelar. Então, explica um pouquinho para as pessoas que você tem bastante experiência há muito tempo com uma cirurgia específica para artrose femoropatelar. Uma cirurgia aí que parece simples, é simples e tem um resultado muito significativo. Artrose, como o Thiago disse, femoropatelar, acomete o fêmur e somente a patela. A articulação fêmur-tibial está boa. E geralmente essas artroses isoladas da articulação femoropatelar
da patela, como comumente se fala, são pacientes que tiveram na sua história de adolescência ou têm alguma coisa de instabilidade na patela. Quer dizer, a excursão da patela não é de uma maneira adequada, ou as pacientes mais jovens, na adolescência ou adultos jovens, tiveram problemas de luxação da patela. Esse é o mais comum, mas tem pacientes que não têm essa história e eles apresentam história de artrose e exame para sair. O que a gente tem feito trata-se inicialmente, mais uma vez, sempre de uma maneira sem cirurgia, com fisioterapia, reabilitação, correção da atividade física, se faz academia ou musculação. Mas especificamente a cirurgia que a gente tem feito já, principalmente em pacientes mais jovens, é quando a gente faz uma cirurgia com um acesso pequeno lateral na patela, de 3 a 4 centímetros, e resseca um pedaço lateral da patela, em torno de 1 centímetro, centímetro e meio ou mais. Essa é uma cirurgia que funciona muito bem em pacientes abaixo de 60, 65 anos, quer dizer, pacientes mais jovens e ativos. Eu tenho vários pacientes que nós fizemos essa cirurgia com 12, 13, 15 anos ou mais feito e eles estão muito bem. E um procedimento relativamente simples que dá um resultado bastante importante. Mas só tem que enfatizar que tem que fazer um diagnóstico que a artrose é fêmuro-patelar somente. E existem casos extremos, pacientes mais idosos com artrose bem mais avançadas, que existem procedimentos de prótese na patela somente, que é discutível, ou fazer uma prótese total no joelho. Então, é importante salientar que essa cirurgia para artrose fêmuro-patelar, uma das condições predisponentes para ela é a artrose única e exclusivamente significativa na articulação entre o fêmur e a patela, sem ter artrose entre o fêmur e a tibia, nas articulações de carga, né? Então, essa cirurgia chama-se facetectomia lateral, então, que é a ressecção daquela área que está em contato do osso com o osso, que é onde dói. Então, na prática, a mesma cirurgia, ela retira a área de contato da patela que tem algum problema de alinhamento. Isso alivia muito a dor, uma cirurgia de recuperação rápida, retorno de atividades rápidos e com poucos riscos de complicação. E existem também as clássicas osteotomias, né? As osteotomias são cirurgias ósseas que se faz para corrigir deformidades ósseas ou corrigir e compensar alterações de eixo, por exemplo, né? Então, na prática, existem absolutamente duas deformidades mais comuns no joelho: o joelho varo, que é o joelho arqueado, né? O joelho vai para fora e o tornozelo vai para dentro, e o joelho valgo, onde os joelhos se encostam entre eles e as pernas e os tornozelos vão para fora. Então, existem osteotomias para corrigir essas deformidades, principalmente em pacientes jovens, abaixo aí dos seus 50 anos, que tem uma artrose, seja ela medial ou seja ela lateral, e que a gente consegue corrigir essa mecânica, retirar a carga daquele compartimento comprometido, muitas vezes jogando a carga levemente para o outro compartimento sadio, buscando o quê? Ganhar uma sobrevida ativa desse joelho, né? Então, o que a gente quer? O objetivo dessa cirurgia, que o paciente ele tenha uma melhora da qualidade de vida, uma melhora dos sintomas, que o paciente possa voltar a praticar atividades físicas, dependendo da intensidade, do grau que o paciente deseja, até atividades como jogar futebol, correr, certo? E que essa cirurgia dure pelo menos 8, 10 anos. Por quê? Porque aí ele vai chegar mais próximo de uma idade onde uma cirurgia de prótese de joelho vai resolver o problema dele, muito provavelmente para o resto da vida, ou, se necessário, apenas para mais uma cirurgia. Então, as osteotomias são cirurgias ósseas com excelentes resultados, tanto para pacientes com eixo valgo ou eixo varo, melhorando dor, melhorando qualidade, movimento e permitindo que os pacientes façam atividades físicas até mais intensas, né? Então, isso é uma questão do eixo super importante. E aí, naqueles pacientes... Não, só complementando da osteotomia, é uma cirurgia em pacientes, o Thiago falou, abaixo de 50 anos, pode ser até um paciente mais de 50, 60 anos, ativos. Então, quer dizer, quando a gente fala ativo, é paciente que pratica algum esporte, ou mesmo o seu trabalho tem que fazer muitos esforços. Então, essa é uma cirurgia que funciona muito bem para esse tipo de paciente. E que nós, nos pacientes mais jovens, nós
seguramos, indicamos a cirurgia para não fazer uma prótese. Então os resultados são muito bons, que a gente fala, como o Thiago disse, média 8 a 10 anos, mas tem muitos pacientes que vão 12, 13, 15 anos para daí ter que ser feita uma cirurgia maior. E hoje, cada vez mais, uma coisa bem atual, a gente associa a maioria desses procedimentos cirúrgicos, claro, eles são tratados, tem a parte cirúrgica, tem a parte de reabilitação funcional, tem a parte clínica do paciente, mas hoje a gente tem uma filosofia de tratamento de sempre associar a parte mecânica com a parte biológica. Então, muitas vezes, esses procedimentos de cirurgias paliativas para artrose, para lesão de cartilagem, a gente associa ao trabalho funcional muscular pós-operatório e muitas vezes associa as terapias paliativas ou, vamos dizer assim, sintomáticas para cartilagem, como a infiltração do ácido hialurônico pós-cirúrgico, pensando no quê? Estamos melhorando a mecânica, estamos melhorando a biologia e tentando proteger aquela cartilagem. Então, assim, a filosofia atual de tratamento não é nem só metabólica, nem só biológica, nem só mecânica. Eu acho que esse contexto todo é super importante. E elas vão falar, talvez, da cirurgia mais comum, cirurgia mais objetiva e, na minha opinião, o único tratamento real de uma artrose avançada significa cirurgia de prótese ou cirurgia de artroplastia do joelho. Por quê? Esta cirurgia retira o problema. Ela retira o contato do osso com o osso, que é o que causa dor. Ela corrige a deformidade angular, a deformidade mecânica que existe no joelho. Ela melhora os sintomas porque ela tira o fator que causa dor na artrose e ela reestabelece o paciente a sua vida com mobilidade, com condição de marcha, atividade física e qualidade de vida. Então, assim, o que é a prótese de joelho? Para que ela... Assim, como é que funciona uma prótese? Prótese de joelho, nós temos dois tipos de prótese praticamente. Uma que se chama prótese parcial, que a gente troca um lado da articulação só, que é quando o paciente tem artrose do lado medial ou do lado lateral. Geralmente é indicado em pacientes mais jovens, de baixa idade. A idade cronológica hoje é muito difícil dizer um paciente de 60 ou de 70 anos. Nos últimos anos mudou bastante isso. Então nós temos dois tipos de prótese. Essa parcial, como eu disse, que troca um lado só do joelho. E a prótese total, que se troca toda a articulação. O fêmur e a tíbia sempre e a patela em muitos casos. Tem casos que não há necessidade de trocar a patela e tem casos que há necessidade de trocar a patela. Então esses são os dois tipos básicos de prótese. Elas são compostas de metal e polietileno, uma superfície de metal no fêmur e na tíbia, e um polietileno entre essas duas partes de metal que vai fazer o papel da cartilagem. Então esses são os dois tipos de prótese que nós utilizamos. Uma coisa bem simples, mas que para a gente que está acostumado é muito simples, mas alguns pacientes, até vários pacientes questionam sobre isso, é o nome prótese, né? A ideia de prótese é alguma coisa que você tira e põe outra. Não vou dizer para vocês que não é isso, mas na verdade o nome correto, o nome médico da cirurgia de prótese de joelho chama-se artroplastia, ou seja, uma plastia da articulação. A prótese de joelho, ela não é uma cirurgia que você vai cortar fora o osso do fêmur e da tíbia e trocar por um outro osso de metal e plástico. Ela é um recapeamento. Então, na prótese, o componente femoral ele é um recapeamento do fêmur na parte do joelho, um recapeamento da superfície articular da tíbia, do osso da perna, e entre os dois ossos vai o plástico, que é o que faz a função da cartilagem entre o deslizamento do fêmur da tíbia, do metal com o metal. Então essa plastia, esse recorte e correção da área de carga é chamado prótese total do joelho. E durante a cirurgia, nós conseguimos corrigir o movimento, nós conseguimos corrigir as deformidades para o joelho ficar alinhado, a gente consegue corrigir os balanços dos ligamentos para essa prótese ficar estável, tanto para o lado, quanto para dentro, quanto para frente, quanto para trás. Isso que melhora o resultado. Então a prótese hoje, ela é o tratamento padrão ouro de uma artrose de joelho avançada,
principalmente em pacientes acima de 55 anos, sintomáticos, com diagnóstico de artrose avançada, que já fizeram tratamentos conservadores sem resposta, principalmente quando esses sintomas estão prejudicando a qualidade de vida. Tá? Prótese de joelho é uma cirurgia que tem acima de 80% a 90% de satisfação dos pacientes. É uma cirurgia que tem um excelente resultado em 15 a 20 anos e é o tratamento de escolha nas artroses avançadas. Eu falo muito isso porque todo mundo quer, até para o médico é mais fácil, mais simples fazer um tratamento paliativo. Claro. Qualquer paciente, se você oferecer para ele uma infiltração de ácido hialurônico ou uma prótese, todo paciente vai escolher o tratamento mais simples, independente de quanto ele custa. Por quê? Porque ele é mais simples, menos doloroso, mais cativante, né? Uma injeção que vai lubrificar parece muito mais cativante numa cirurgia que serra o osso e substitui. O problema é que nós temos que fazer o tratamento mais adequado, menos agressivo para cada caso. Não é porque a sua amiga fez uma infiltração de ácido hialurônico que está boa, quer dizer que talvez esse é o seu tratamento. E do outro lado também, não quer dizer que você fez uma infiltração de ácido hialurônico que a sua amiga não precisa de prótese. Então isso é uma coisa super importante, que avaliar o grau de artrose, o grau de sintoma, o grau de alteração de exame, a sua idade, seu nível de vida, vamos dizer assim, atividades físicas e de trabalho, essa decisão vai escolher o seu melhor tratamento, seja ele mudança de hábito de vida, medicação, infiltração, artroscopia, osteotomia ou cirurgia de prótese. Só complementar uma coisa sobre isso, que é interessante, e claro, hoje se as suas amigas, os seus parceiros, outras pessoas fizeram, e isso aí está publicado, hoje você vai ver na internet, no Google, você acha muita coisa sobre as infiltrações, os ácidos hialurônicos. E como o Thiago disse, a maioria dos pacientes, qualquer um de nós, se eu puder não ser submetido a uma cirurgia, é o que realmente eu quero, eu aspiro. Agora, eu acho que é importante o médico ter a postura de, fazendo um diagnóstico de uma artrose grave do paciente, não prometer milagre e fazer uma infiltração que pode ser feita. Só que qual o objetivo? De melhora de dor, de postergar uma prótese, sendo que você sabe que já tem indicação de prótese e que essa medicação, que não é barata, vai conseguir resolver isso. Então nós temos a obrigação do paciente dizer assim, o seu tratamento, o adequado, o ideal é a realização de uma prótese. Mas doutor, eu não quero operar, eu quero tentar, eu quero fazer isso. Perfeito, nós podemos fazer, mas eu não lhe prometo nada, não garanto nada. É diferente quando a gente trata artroses iniciais que tem um benefício de 6 meses ou mais. E é com um detalhe, se for feita a infiltração num paciente, muitos pacientes chegam para a gente, doutor, eu fiz a infiltração faz 1 mês, hoje não melhorou nada, eu venho aqui agora fazer uma prótese. Tá bom, a senhora vai ter que esperar pelo menos 3 a 4 meses da infiltração. Por que isso? Cuidado de infecção, que existe um risco maior. Então, feita a infiltração, tem que esperar 3 a 4 meses para fazer a prótese. Não existem contraindicações absolutas, às vezes, para tratamentos mais preservadores. É uma questão de expectativa e prognóstico e realidade. O que não pode acontecer é você tentar tratar um problema mais avançado de uma maneira simples, sabendo que não vai resolver e não estando ciente sobre isso. Não está errado e está proibido ou está errado numa artrose avançada, no paciente fala, doutor, eu não posso operar nos próximos 3, 4 meses, eu gostaria de tentar ficar melhor por 3, 4, 6 meses para buscar minha cirurgia. Existe alguma coisa? Sim, podemos fazer uma infiltração tentando melhorar os seus sintomas. Para quê? Para você organizar a sua prótese, mas a indicação e o tratamento é a prótese. Respondendo um pouquinho, Alexandre, você que perguntou sobre a prótese no jovem, como você falou, o teu caso é sequelado de um acidente de moto. As próteses utilizadas no mundo hoje de rotina são próteses de metal, de cromo e cobalto, algumas com superfície de titânio, associadas ao polietileno de alta resistência, ok? Essa é a grande, infinita maioria das próteses. Existem próteses hoje de cerâmica, com cerâmica de joelho, sim. Essas próteses são exceções à regra. São próteses hoje utilizadas em pacientes que têm alergia ao metal, tá?
E a gente faz muita analogia da prótese de joelho com a prótese de quadril, porque a gente sabe que no quadril, a prótese de cerâmica com cerâmica, onde o revestimento da cabeça femoral, a cabeça femoral e o liner do acetabular são de cerâmica, mas o implante femoral e o implante acetabular são de metal ou de polietileno. Então, no joelho, ainda nós não temos trabalhos e segmentos de longa data de próteses de cerâmica com cerâmica, que teoricamente gastariam menos. Além disso, o componente femoral e tibial sendo de cerâmica, ele está suscetível a um problema que chama fratura, ou quebra do implante. Por quê? Porque a espessura do componente ele acaba sendo mais fino do que o necessário. Então, por isso que a prótese de cerâmica com cerâmica hoje não é ainda uma realidade absoluta. Existem fabricantes, existem pequenas indicações, existe no Brasil disponível a prótese de cerâmica com cerâmica, mas hoje ainda é um caso de exceção naqueles pacientes que é necessário por uma alergia metal. Tem pacientes que têm alergia ao metal, então eles podem ter necessário uma revisão de prótese utilizando uma prótese de cerâmica com cerâmica, ok? Bom, falando um pouco agora sobre tratamentos pré. O que nós temos hoje no mundo, vamos dizer assim, existe uma grande preocupação, tanto dos pacientes, como da parte médica, como da parte industrial, farmacêutica, sobre medicações e cirurgias paliativas de artrose, né? Comente um pouquinho sobre o que nós temos hoje aí de medicações para cartilagem via oral. Tá? O que existe e o que tem de evidência? Nós temos medicações que são chamadas condroprotetores, como eu já disse, que aí inclui glucosamina, condroitina, diacereína, saponificados de soja e abacate, uma meia dúzia de medicações que são ditas que se usa via oral, comprimido ou em pó, que são medicações condroprotetoras. Os trabalhos científicos dessas medicações nós temos para os dois lados. Alguns dizem que não funcionam para nada, outros trabalhos dizem que sim, que retardam a artrose e principalmente melhoram os sintomas. Mas são medicações que têm que ser tomadas em longo prazo. Não é tomar 2, 3 meses e parar. Muitas vezes anos e o resto da nossa vida, se você não for fazer uma prótese. Também existe colágeno. Sabe-se que a cartilagem é formada de colágeno. Então, você usando o colágeno e ele é via oral, você vai tentar não repor, mas estimular a produção de colágeno, que também funcionaria como uma medicação condroprotetora para que retarde o desgaste da cartilagem. Em termos de retardo é isso. Daí existem medicamentos analgésicos, existem anti-inflamatórios, corticoides e tal. Sim. Mas em medicações, geralmente são essas aí. São os condroprotetores. Além dessas, vamos dizer assim, dessas duas classes via oral, condroitina e glucosamina, que talvez sejam os condroprotetores mais antigos e mais estudados e mais trabalhados. Hoje existem vários tipos de colágeno, colágenos hidrolisados, não hidrolisados, peptídeos derivados de colágeno em infinitos tipos. Existem também algumas grandes pesquisas sobre medicações fitoterápicas e medicações anti-inflamatórias, pensando nesse trabalho da morte, evitar a morte ou estimular a regeneração. Então, existem alguns trabalhos com medicações anti-inflamatórias, como a cúrcuma, como a vitamina D, como o ômega 3, tá? Existe uma medicação chamada fisetina e outro fitoterápico que são derivados dos flavonoides, chamado quercetina, que são nada mais que fitoterápicos derivados de algumas moléculas que elas tentam inibir a morte da célula de cartilagem. Tá? Então, a ideia dessas medicações, tem alguns trabalhos acontecendo nos Estados Unidos sobre isso, buscando que os pacientes eles evitem que a célula da cartilagem morra. Então, especificamente para isso, tá? E existe algumas coisas sobre medicações e terapias anti-inflamatórias sistêmicas, né? Como a gente conversou um pouquinho sobre alimentação, sobre coisas que desinflamem o paciente. A artrose ela é mecânica, metabólica e, vamos dizer assim, funcional. Então, se você conseguir melhorar o ambiente inflamatório do corpo, pode ser que você melhore a condição da artrose, mas não
cure. Ok? Dentro disso, acho que é interessante isso que o Tiago falou, todas essas coisas, esses trabalhos, esses alimentos, derivados de alimentos fitoterápicos, que são medicações para você tirar a dor, tirar a inflamação e retardar o processo. O que não pode se acreditar e que infelizmente a gente escuta algumas vezes, doutora, fulano de tal está tomando um remédio, seja esse uma coisa, ou seja fitoterápico, que cresce cartilagem. Desculpem, mas não existe nada no mundo até hoje que se prove que alguma coisa cresça cartilagem. Mas são benéficos, mal eles não fazem, com certeza, e reduzindo a dor e o processo inflamatório. E os estudos são feitos vendo se realmente existe um retardo do desgaste da cartilagem. Então tem que saber separar isso e não acreditar, às vezes, em promessas milagrosas. Passando das medicações via oral, a gente entra no grupo das medicações injetáveis, das medicações das infiltrações. Infiltração significa injetar alguma coisa dentro de uma articulação. Existe uma cultura que infiltração é infiltração de corticoide na cartilagem, na articulação, que foi feito muito no passado. Se sabe hoje que o corticoide em alta dose é tipo dependente, dose dependente, e o excesso de corticoide dentro da articulação ele é deletério sim. Um nível baixo de corticoide, de baixíssima dosagem, mais específico como a triamcinolona, ele é menos tóxico à cartilagem, alguns anestésicos são menos tóxicos, e existem algumas agora hoje tipos de injeções intraarticulares, né? A mais comum, a mais usada e a mais estudada hoje é a chamada ácido hialurônico, a viscosuplementação. Ácido hialurônico, ele é um componente do líquido articular. O líquido sinovial, que nutre a cartilagem, que lubrifica a cartilagem, que amortece a carga, que difunde os nutrientes pela articulação, é chamado líquido sinovial. Ele é composto por várias moléculas, uma delas é o ácido hialurônico. O que é a infiltração de ácido hialurônico? É uma injeção desse ácido hialurônico de alta concentração, de alta viscosidade. Vamos, de uma maneira bem simples, uma graxa. Você vai colocar um líquido muito grosso, viscoso dentro do joelho, que vai funcionar de uma maneira mecânica, ou seja, vai lubrificar a articulação, vai diminuir o impacto, vai amortecer carga, vai melhorar a nutrição daquela cartilagem e, além disso, também ele é um anti-inflamatório local. Portanto, ele vai melhorar um pouco dos sintomas e ele vai melhorar o estado biológico daquele local, mas ele não vai crescer células de cartilagem, ok? Existem diversos tipos de ácido hialurônico, diversas moléculas estudadas, umas mais, vamos dizer assim, de alto peso molecular, baixo peso, existem misturas, existem tipos e técnicas de aplicação. Isso vai da experiência de cada médico, do estudo de cada médico, de cada caso, então da falha ou não, ou do sucesso ou não de uma injeção prévia, isso tem alguns critérios, mas hoje o ácido hialurônico é uma excelente opção nos lesões de cartilagem, nos pacientes jovens, é uma excelente opção nos pacientes com artroses iniciais associadas às terapias comportamentais e biomecânicas, é uma excelente opção em como postergar uma cirurgia de prótese naqueles pacientes que têm uma artrose mais inicial, que têm um eixo próximo do normal, que não são tão sintomáticos, ok? E pode ser uma opção naquele paciente que não pode operar por Sim. algum motivo ou outro, por condições clínicas. Exatamente, tá? Então é importante a gente saber isso. Além disso, hoje se pesquisa muito sobre terapias celulares, tá? Então hoje existe um grande trabalho aí sobre células tronco, de uma maneira leiga de falar, mas existem células derivadas da medula óssea, existem células derivadas de gordura, existem fatores estimuladores do metabolismo, tanto de criação de células quanto de inflamação, chamado os fatores de crescimento, muito comum no famoso plasma rico em plaquetas ou PRP. Então hoje se estuda muito no mundo, fora do Brasil, isso é muito utilizado. No Brasil está se criando as normas sobre a utilização das terapias celulares, tanto células quanto fatores de crescimento. Então acredito que dentro dos próximos meses, aí, até o final do ano, a regulamentação do PRP deve estar estabelecida e as terapias celulares cada vez mais frequentes na medicina regenerativa. Então cada vez mais nós vamos evoluir para terapias que tentam regenerar. Esta é a filosofia do tratamento regenerativo.
E falando um pouquinho, para finalizar, existem algumas cirurgias para lesões de cartilagem, né? Existem algumas técnicas que vão desde da abrasão, da raspagem da cartilagem com instrumentos por artroscopia. Existe uma técnica das lesões focais, a microperfuração. Explica para eles o que é microperfuração de cartilagem. Quando a gente fala, o Thiago fala lesão de cartilagem, como nós falamos no início, é lesão de um lado da articulação, que é uma lesão única, isolada, não é aquela articulação, aquela lesão difusa da cartilagem, que tem no fêmur, na tíbia ou na patela, daí isso já é artrose. Para isso, essas cirurgias que são feitas, que nós estamos iniciando a falar, são para as lesões focais de cartilagem. Seja as lesões de 1 por 1 centímetro, 1 por 2, de 2 a 4 ou acima de 4 centímetros quadrados, que é uma classificação mais ou menos básica que existe. Então, existem diversos tipos de área. As microperfurações seria com os instrumentos específicos, ou uma broca ou um fio fino, que se faz perfurações de 1 a 2 milímetros, várias na cartilagem, tá? No osso subcondral, porque a indicação dessas cirurgias já são quando tem exposição do osso, quer dizer, perdeu toda a cartilagem naquele foco, nessa pequena lesão, faz as perfurações. Quando fazemos essas perfurações, vem sangue da medula óssea para essa região da lesão. Este sangue é carregado de fatores de crescimento de outros tipos de células que vão tentar crescer algum tipo de cartilagem, quer dizer, que mimetiza, parece uma cartilagem. Não é uma cartilagem hialina do jeito que nós nascemos e nós temos, mas é uma fibrocartilagem que, dependendo da espessura que se forme, ela substitui relativamente bem a cartilagem. Então, é uma indicação numa cirurgia das lesões pequenas, até 2 centímetros quadrados, vamos dizer assim, que funciona muito bem em muitos pacientes. E o que nós temos hoje de mais atual nos últimos anos é a associação das microfraturas. Isso. Que trazem um osso sangrante vivo com células que podem se regenerar, as membranas de colágeno ou membranas que fazem um arcabouço, um local para essa cartilagem se desenvolver, né? Existem diversas marcas também, que é onde a gente pode usar as microperfurações associadas às membranas para preencher o defeito e tentar melhorar a qualidade dessa cartilagem que vai se regenerar, ou a associação das membranas com terapias celulares, onde você faz a preparação do leito, cobre de membrana e injeta células mesenquimais ou células derivadas de medula para o desenvolvimento e o preenchimento dessa cavidade, mas sempre com um osso sangrante por trás, um osso vivo por trás. Então, isso é o que temos de todas as opções. Então, a mensagem final de hoje é que o importante na artrose é você procurar um médico especialista em joelho para fazer a avaliação do seu caso, da sua idade, dos seus sintomas, do seu exame físico, dos seus exames de imagem, da tua perspectiva de tratamento. Qual é o teu nível de trabalho, qual é o teu nível de atividade física, por que você tem artrose e o que você quer e espera do tratamento. Todos esses fatores vão levar à escolha da melhor terapia possível para você. Então a gente falou aí desde tratamentos super simples, como mudança de hábito de vida, até cirurgias bem complexas ou cirurgias mais a prótese do joelho ou tratamentos de cartilagem cirúrgicos como terapias celulares. Então existe um amplo aspecto de tratamento, mas o fundamental é individualizar o seu tratamento, ok? Só completar nas terapias celulares que você comentou, que são cultivo de condrócitos, que é onde se faz uma biópsia, se tira um pedaço de cartilagem do paciente, você manda para o laboratório, isso é cultivado em meios, em substâncias específicas, e depois de um certo tempo, o laboratório te devolve milhões de condrócitos. E dentro disso vai ser feita a cirurgia usando a membrana de colágeno, alguma maneira de proteção, e se injeta neste local que tem a lesão de cartilagem, para que a tentativa de crescer uma cartilagem hialina, que é o que a gente espera com colágeno tipo 2. É uma cirurgia bem estabelecida no mundo, e se faz no Brasil também, mas que são, mais uma vez, para lesões focais
e isoladas de lesões de cartilagem, não para tratamento da artrose. Só uma complementação, que é uma terapia já bem estabelecida. Existem os transplantes, né, osteocondrais, principalmente a frescos. Nós temos um problema no Brasil em relação à lei do Brasil para o transporte a fresco por questões de infecção e culturas, mas no mundo hoje, em lesões focais, pontuais, em pacientes jovens, o transplante osteocondral de osso com cartilagem fresca de cadáver tem excelentes resultados de longo prazo. Então, assim, temos que individualizar cada caso, avaliar todos os componentes daquele paciente para indicar o melhor tratamento, ok? Eu acho que o resumo do que o Thiago disse é isso. Eu acho que cada é um caso, cada paciente é um paciente, cada paciente tem o seu nível de atividade, o seu nível de sofrimento, a sua incapacidade, tem que ser avaliado isso. Isso é levado em conta a idade, a atividade física, o grau de deformidade, o que o paciente espera e o que ele quer. Se você fizer isso, se você consultar com um especialista em cirurgia do joelho, que levar todas essas coisas em conta, é muito provável que você vai ser bem atendido e o seu problema de artrose no joelho vai ser bem avaliado e fazer um tratamento mais adequado. E acreditar que existem condições de melhorar suas condições, mas entender que não existe cura definitiva da artrose, porém dá para aliviar o sofrimento e ter uma qualidade de vida bastante boa. Agradeço a todos aí quem participou, quem pôde assistir um pouco, que compartilhe esse vídeo com pessoas que você saibam que tem problema de joelho, artrose de joelho, com que sabe que sofre de dor no joelho. O vídeo vai estar disponível aí no nosso Facebook, no Instituto Fux, no nosso site também, no nosso canal do YouTube. Lembrando para vocês que nós estamos com um site novo, né? Então a gente lançou um novo site aí agora em fevereiro de 2020 com bastante informação. Então compartilhem, vão buscar informação de qualidade. Esse é um dos grandes objetivos, ok? Até mais, boa noite. Ok, também quero agradecer a paciência de vocês de ficar nos assistindo e esperar que, se tivesse o problema de joelho, procure o seu especialista para que você faça um tratamento adequado. Obrigado e boa noite.